Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, está em todo lugar: a eletroquímica. É a ciência por trás de muita coisa que a gente usa todo dia. Pensa só: a pilha do controle remoto, a bateria do celular, os carros elétricos, até mesmo a ferrugem num portão velho. Tudo isso é eletroquímica em ação. É um campo da química fascinante e super presente no nosso cotidiano. E para a gente já começar a pensar, fica a pergunta: o que será que a pilha do controle e a ferrugem num carro antigo têm em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a resposta, acredite, está nos mesmos princípios químicos. O grande segredo por trás dos dois fenômenos é o fluxo de elétrons. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, o básico de tudo, a troca de elétrons. Depois, vamos ver como isso gera energia nas pilhas, as chamadas células galvânicas. Em seguida, a gente inverte o jogo para falar de como forçar reações com a eletrólise. Também vamos descobrir como prever se uma reação vai acontecer ou não, e para fechar com chave de ouro, onde a eletroquímica aparece no nosso dia a dia. Vamos nessa? Beleza, então vamos para o começo de tudo. O coração da eletroquímica é a troca de elétrons. É aqui que a mágica acontece. Estamos falando das famosas reações de oxirredução ou, para simplificar, reações redox. No fim das contas, tudo se resume a elétrons pulando de uma substância para outra. Certo, primeiro conceito importante na nossa conversa: oxidação. Para facilitar, imagina que é como uma doação. Uma substância química resolve doar, ou seja, ela perde elétrons. Simples assim. Oxidar é perder elétrons. E claro, se alguém doa, outra substância tem que receber, certo? Esse processo é a redução. É o exato oposto da oxidação. Reduzir é ganhar elétrons. É outra metade da história. Uma não vive sem a outra. Isso nos leva a dois personagens principais. A substância que recebe os elétrons, ou seja, a que se reduz, a gente chama de agente oxidante. Parece estranho, mas é porque ela causa a oxidação na outra. Já a substância que doa os elétrons, a que se oxida, é o agente redutor. É uma dupla inseparável. Ok, a gente já entendeu que elétrons trocam de lugar. E daí? Bom, é aqui que a coisa fica muito interessante. A gente pode usar esse fluxo de elétrons para gerar energia. Essa é a ideia por trás das células galvânicas, que a gente conhece muito bem como pilhas e baterias. Elas basicamente pegam uma reação que acontece naturalmente e usam o fluxo de elétrons para ligar os nossos aparelhos. E como se constrói uma pilha? É quase uma receita. A gente precisa de algumas partes. Primeiro, duas meias células, ou seja, a gente separa a oxidação e a redução em recipientes diferentes. Depois, conectamos os dois com um fio, por fora, o circuito externo. É por aí que os elétrons vão viajar. E para fechar o circuito, usamos uma ponte salina, que conecta as soluções e deixa os íons passarem para manter tudo eletricamente equilibrado. Nesses recipientes, temos os eletrodos. O lugar onde acontece a oxidação é o ânodo. É ele que libera os elétrons, então ele é o polo negativo da pilha. Do outro lado, onde acontece a redução, a gente tem o cátodo. Ele recebe os elétrons e por isso é o polo positivo. É exatamente esse fluxo de elétrons do polo negativo para o positivo que gera a corrente elétrica que a gente usa. Bem, até agora a gente viu reações que acontecem sozinhas e geram energia. Mas e se a gente quisesse fazer o caminho inverso? E se uma reação não acontece naturalmente, mas a gente precisa que ela aconteça? É aí que entra a eletrólise. A ideia aqui é usar a energia elétrica de fora para forçar uma reação química a ocorrer. E essa comparação deixa a diferença bem clara. A pilha ou célula galvânica transforma energia química em elétrica a partir de uma reação espontânea. A célula eletrolítica faz exatamente o oposto, consome energia elétrica para forçar uma reação não espontânea. E um detalhe bem curioso, os sinais dos polos se invertem. Na eletrólise, o ânodo vira o polo positivo e o cátodo o negativo. É uma diferença fundamental. Certo, mas como a gente sabe se uma reação vai ser do tipo que gera energia, como numa pilha, ou do tipo que precisa de energia, como na eletrólise? Como prever se ela vai ser espontânea? A resposta está em medir o seu potencial elétrico, a famosa voltagem. A ferramenta para isso é o potencial padrão de redução, aquele E com uma bolinha em cima. Pensa nele como um ranking da vontade que uma substância tem de ganhar elétrons, ou seja, de ser reduzida. Quanto mais alto e positivo for esse número, maior é a tendência dela de receber elétrons.
Se a gente olhar essa tabela, por exemplo, vemos que a prata tem um potencial positivo de mais 0,80 volts. Já o zinco tem um potencial negativo de menos 0,76. O que isso quer dizer? Que a prata tem uma tendência muito maior de ser reduzida do que o zinco. Consequentemente, o zinco terá uma tendência maior de fazer o contrário, de oxidar. E a conta para saber se uma pilha vai funcionar é bem simples. A gente calcula o potencial total da célula. É só pegar o potencial de quem reduz, o cátodo, e subtrair o de quem oxida, o ânodo. Se o resultado for um número positivo, pronto, a reação é espontânea e vai gerar energia. Se der negativo, ela não acontece sozinha e vai precisar de energia de fora. E essa citação de um livro clássico, o Watkins, conecta tudo isso com a termodinâmica. Basicamente, o que ela diz é que um potencial positivo na pilha é só a manifestação elétrica de um processo que a natureza quer que aconteça. É o sinal elétrico de que a reação é favorável e espontânea. Ok, já vimos a teoria. Agora, para fechar, vamos trazer tudo isso de volta para o nosso mundo real. Onde é que essa dança toda de elétrons realmente impacta a nossa vida, no dia a dia? A resposta é em praticamente tudo. Nas pilhas e baterias de todos os tipos, óbvio. Na corrosão, a ferrugem nada mais é que uma pilha que a gente não queria destruindo o metal. Na indústria, para produzir coisas como o alumínio e o cloro que dependem da eletrólise. Naqueles objetos com banho de prata ou de cromo. E, claro, no coração da tecnologia atual, as baterias dos carros elétricos. Dando um exemplo concreto, uma bateria de níquel-cádmio. Ali dentro, o cádmio se oxida no ânodo e um composto de níquel se reduz no cátodo. Essa troca gera, de forma bem estável, uma voltagem de 1,30 volts, pronta para ser usada para alimentar uma parede. Então, o grande resumo da ópera é este. Eletroquímica é sobre controle. É sobre controlar o fluxo de elétrons. Se a gente souber fazer isso, a gente consegue tanto extrair energia de reações que acontecem naturalmente, quanto usar energia para forçar reações a acontecer. É uma ferramenta poderosa. E isso, claro, nos deixa olhando para o futuro. A gente precisa cada vez mais de formas melhores de guardar energia e de soluções mais sustentáveis. Então, fica a pergunta no ar. Qual será o próximo grande salto da eletroquímica? Baterias mais potentes e baratas? Novas formas de produção industrial mais limpas? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir muito do nosso futuro energético.